Muito bem, para você que estava aí ansioso, querendo saber sobre o Neymar vai jogar no Fluminense, o Fluminense quer o Neymar, vai tentar contratar o Neymar. Tinha muita gente perguntando sobre isso mais cedo e eu não cheguei a comentar nada no vídeo porque não tinha nenhuma informação concreta, de fato, de que esse movimento estava acontecendo. E vocês sabem, aqui no canal eu tenho uma preocupação muito grande, uma responsabilidade muito grande de sempre trazer para vocês aquela informação que ela está confirmada, ou pelo menos a intenção, né, de uma negociação desse tamanho. Até mais cedo o Thiago do canal Hora do Flu tinha falado sobre isso, sobre a intenção do Mário em contratar o Neymar. E de fato ele agora há pouco falou no podcast lá da galera do Setor Sul, confirmando que ele conversou com o Neymar, com o pai do Neymar, com o Renato Gaúcho, para buscar a contratação do Neymar para o Mundial de Clubes. Seria, pelo que ele falou, né, exclusivamente para o Mundial de Clubes. Então bora ver aqui o que disse o Mário lá no Setor Sul, no podcast do Setor Sul. E aí, porque eu tô falando tudo isso para dizer a vocês que óbvio que eu fiz tentativas sim, né? Fiz tentativas de trazer jogadores agora grandiosos, mas de que forma, né? Qualquer tentativa que você faça nesse sentido, e aí agora eu já estou falando especificamente, que eu sei que a gente vai chegar lá, mas eu vou me antecipar. Estou falando do Neymar. A gente, para você trazer um jogador desse, assim como foi quando eu trouxe Ronaldinho Gaúcho em 2015, que eu era vice-presidente de futebol, quando eu trouxe Thiago Silva, quando eu trouxe Marcelo, quando eu trouxe Fred, todos esses jogadores, você não, com todo respeito, você não escreve uma proposta no papel e envia. Assim, você não faz dessa forma. Você primeiro contacta para saber se esse jogador tem desejo de vir para o clube, se ele tem possibilidade, porque às vezes ele tem o desejo e não tem possibilidade, se ele já não tem um outro plano. E aí sim, ele dando um sinal verde para você apresentar uma proposta, você aí monta um projeto, e obviamente quando eu falo para você montar um projeto, você já está com o projeto todo na cabeça. Se ele disser sim, você senta em 24 horas, você arranca para fazer. E, cara, assim, sendo muito honesto com vocês, na semana passada, não foi essa semana, e aí, para deixar muito claro, eu sou extremamente respeitoso com as instituições, eu falo de presidente para presidente, né? Enfim, o Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar, e eu conversei com ele e falei, cara, o que você acha da gente, de repente, trazer o Ney para jogar o Campeonato Mundial aqui? Ele achou ótimo, enfim, falou com o Neymar, tá? E o Neymar foi muito gentil, muito elegante e falou, cara, tem que falar, obviamente, com o meu pai. E eu, obviamente, que para falar com o pai dele, liguei para o presidente do Santos, que é meu amigo e é uma pessoa muito boa, assim, um cara muito legal. E disse a ele, olha, eu queria a tua autorização, porque o jogador está no Santos, enfim, em que pese o contrato acabar em 30 de junho, o Mundial, o primeiro jogo nosso é 17. Eu pedi autorização, ele falou, claro, você pode ligar e etc. E eu falei com o pai do Neymar. E ele foi muito gentil, assim, muito elegante comigo. Não fechou as portas em momento nenhum. Falou, olha, a gente gostaria de ouvir qual é a tua ideia, etc. Eu falei para ele que a ideia 1 era trazer para jogar o Mundial. E aí como é que a gente já vai com o projeto na cabeça, né? Eu falei que seria até uma coisa no sentido de o Fluminense com o Santos, assim. Tipo, eu perguntei para ele, se o Neymar for continuar no Santos, de repente seria um momento em que o Neymar não vai jogar pelo Santos e ele estaria representando a gente no Mundial, jogando pelo Fluminense, mas fazendo parte de um caminho que ele vai traçar novamente quando voltar ao Santos, etc. Até porque o Santos, né, seria muito legal. As diretorias são amigas, assim, até algumas torcidas organizadas também. Se dão muito bem. Um dos maiores jogadores da história do Santos, acho que junto com o Pelé, os dois maiores. Acho que ele sabe que o Santos está numa situação muito difícil nesse momento. E, obviamente, que isso está pesando no coração dele, na decisão dele. E ontem, assim, cara, no final da tarde, eu recebi, assim, uma ligação que, assim, mostrou tudo que eu já achava do Neymar, assim, sabe? Eu sempre fui muito fã dele. Até comentei com ele, quando nos falamos, que as minhas filhas são muito fãs dele também, que no dia do jogo contra nós aqui no Maracanã eu não consegui cumprimentá-lo, mas que elas realizaram lá o sonho de tirar uma foto com ele, etc. E eu sempre ouvi falar muito bem dele, da pessoa dele, porque o Nenê é muito amigo dele. E o Nenê sempre falou muito bem. E sendo muito honesto para vocês, há um ano atrás, sei lá, um ano e meio atrás, eu já tinha conversado com o Nenê para tentar montar um projeto para trazer o Neymar antes dele voltar para o Santos. E ele, naquele momento, foi muito transparente, dizendo, cara, nesse momento eu só volto para o Brasil se for para o Santos. Né? E ontem, cara, recebi uma ligação assim, de uma dignidade, assim, de uma
de uma educação, sabe? De um respeito, assim, ao Fluminense. O pai dele me ligou, sabe? E falou, presidente, você tá sozinho aí na sua sala? Eu tava no CT. Eu falei, tô sozinho. Ele falou, então, eu vou... Queria falar um negócio com você. A gente pode fazer um FaceTime? Aí eu falei, pode. Aí eu abri o FaceTime assim, ele falou, peraí que tem uma pessoa que quer falar com você, cara. Aí ele botou o Neymar pra falar. E o Neymar foi de uma educação assim, falou, presidente, eu tô te ligando, queria, enfim, olhar no seu olho para dizer que eu fiquei muito honrado, muito lisonjeado com a procura do Fluminense, que foi muito legal da sua parte, mas que infelizmente seria um sonho para mim jogar o Mundial e etc, mas que infelizmente nesse momento faz parte do meu projeto de carreira, né, usar esse mês para realmente me condicionar ainda mais, né? Já estou muito bem agora, estou muito bem condicionado, estou muito bem recuperado. Fiz um grande jogo contra o Botafogo, porque ele fez realmente um grande jogo contra o Botafogo. E ele falou pra gente, eu fiz um grande jogo contra o Botafogo, mas assim, o meu projeto desse momento é eu usar essa parada, aquilo que eu falei para vocês, para eu me recondicionar ainda mais, para eu melhorar ainda mais e conseguir chegar num nível ainda maior, apesar de estar... Mário, estou dizendo, né? Acho que ele fez um grande jogo, acho que ele está muito bem. E ele, cara, foi assim... Tô te ligando com muita honradez e muita educação para te dizer que foi uma honra receber esse convite, que as portas vão estar sempre abertas, que no futuro, se você tiver novamente interesse, a gente pode falar. E acho que hoje saiu uma notícia de que ele está, enfim, prorrogando o contrato com o Santos. Até expliquei para ele, tentei um último convencimento. Falei, pô, a gente vai ter 11 dias lá antes do primeiro jogo. Eu sou insistente, né? Ele, olha, tem 11 dias lá, coisa e tal. Ele falou, não, eu sei, já tinha olhado a programação toda. Enfim, e obviamente que, repetindo, não considero isso uma frustração, pelo contrário, acho que é uma tentativa que a gente fez. Como quando o Ronaldinho saiu do Fluminense, eu dei uma coletiva, vocês podem buscar aí, e um jornalista me perguntou, foi um erro a contratação do Ronaldo? Eu falei, não, foi uma oportunidade. Eu acho que tem oportunidade. E aí, enfim, mas óbvio que na cabeça do dirigente sempre fica, poxa, eu acho que eu errei, né? Ou eu errei. E aí, quando é que eu vi que aquilo era uma oportunidade? Quando eu vi antes e depois, anos depois, eu vi o quanto aquilo foi uma oportunidade, assim, apesar dele não ter ido bem no campo. Uhum. E por quê? Não sei se vocês se lembram quando ele fez uma postagem dos... que jogou, né? Que ele botou todos os times, assim, que ele tinha feito um número, que era um número 10, não sei se era 10 mil, 10 milhões de seguidores, eu acho, alguma coisa assim, e onde ele botou todas as camisas dos clubes que ele jogou e a nossa camisa estava lá, entende? Então, acho que tem coisas que não são só o campo, são a marca do clube. Depois, na Copa do Mundo, onde ele foi convidado para tocar no início da abertura da Copa do Mundo, acho que de 2018, onde falaram durante a transmissão, Ronaldinho, que jogou no Fluminense, no Milan. Então, assim, eu acho que são oportunidades que a gente pode tentar em razão da grandeza do nosso clube, né? Então, em relação ao Neymar, é isso. Muito bem, tá aí, portanto, o Neymar. Um abraço aí pra galera do Setor Sul Podcast, que fez essa entrevista aí com o Mário, e ele confirmando, portanto, que foi buscar, que o Neymar ligou, o pai do Neymar ligou, depois o próprio Neymar falou com ele, dizendo que vai tirar esse tempo para se condicionar fisicamente. Eu quando falo de Neymar, eu tento sempre separar as coisas. O Neymar, como jogador de futebol, é o maior talento que essa geração já viu e um dos maiores talentos que o futebol brasileiro já produziu. Isso não é uma questão de eu acho. Isso é um fato. Isso é um fato. E se ele estiver condicionado fisicamente, ele jogando muito abaixo da capacidade que ele tem, ele vai ser muito melhor do que qualquer jogador aqui. Isso não é uma coisa que não está em discussão. Não está em discussão. A questão é justamente jogar. É conseguir jogar. E no Santos ele está tendo uma enorme dificuldade de conseguir jogar. E aí vem o pai, dá entrevista, dizendo que praticamente está fazendo um favor para o Santos, que eu acho um desmerecimento muito grande à grandeza do clube, à história do clube. Aí são outras questões que me desanimam muito na questão Neymar. Agora, para disputar somente o Mundial, seria um negócio midiático absurdo. Seria um negócio fantástico, falando midiaticamente para o Fluminense. E aí talvez a ideia seja, qual a chance do Fluminense de fato ganhar esse Mundial, chegar lá na frente? A gente sabe, pela lógica, são chances pequenas devido à diferença para os grandes clubes de investimento europeus. Então você vai ter um retorno midiático enorme. Agora, vale a pena o impacto dentro de um time? Porque eu acho que é essa a questão. Se o Neymar entra, é tudo em função do Neymar. Muda tudo. Muda toda a estrutura do time. Tudo que for feito será em função do Neymar.
Mas só que é uma realidade que dura ali só o Mundial. Depois não. Depois a gente volta à realidade. E a realidade hoje, pra mim, é que o Fluminense precisa de reforços pro ano inteiro. Não só pra Copa do Mundo de Clubes. Porque a Copa do Mundo, assim, sendo bem honesto, e eu acho que todo mundo tem noção disso, é um objeto, em termos de conquista, meio longe da realidade. Não vai ser isso que vai mudar ali a temporada, o rumo da temporada do Fluminense, seja qual for. É claro, se for positivo, muda. Mas uma derrota, eliminação na fase de grupo seria péssimo, eliminação nas oitavas. Mas beleza, a gente tem toda uma realidade para seguir, uma sequência de temporada pela frente. Então o Fluminense precisa se reforçar pro ano inteiro. E aí trazer o Neymar só para disputar o Mundial, é o que eu falo, o efeito midiático de levar o nome do Fluminense pro mundo inteiro, o impacto que isso teria, seria um negócio absurdo. E assim, se ele tivesse condição de jogar realmente, não se machucasse, óbvio que ele... O Neymar qualquer... Assim, do jeito que ele tá agora, mesmo, eu acho que ele não tá no seu auge físico pro momento, né? Estou falando, ele tá no auge que ele pode atingir agora, o auge físico que ele poderia atingir agora. Mesmo não estando nele, ele vai ser muito melhor jogador, muito melhor que qualquer jogador que o Fluminense tem. E a gente iria relativizar isso tudo. É claro que a gente iria relativizar, porque é um impacto, assim, absurdo. O Neymar é um talento geracional raríssimo, que eu acho que vai demorar muito a gente ver algo igual a ele. Mas nada me garante que ele tem realmente condições de jogar 3, 4, 5 jogos e não se lesionar. Né? Isso não tem acontecido no Santos. Então essa é a minha questão. Vai conseguir jogar? Valeria a pena só para o Mundial? É claro que é o que eu falo para vocês. A gente discute aqui, às vezes, sobre possibilidade. Quando o clube vai lá e efetua a contratação, aí é outra história. Porque a gente já está analisando algo que já aconteceu. Se o Fluminense fosse lá, contratou, acertou, o Neymar tá indo pro Mundial, pô, a gente, obviamente, fala, cara, é uma loucura, mas vamos ver no que vai dar. É um craque, jogador diferente. Mas, enfim, eu tenho muito... infelizmente, eu tenho muito pé atrás em relação ao que realmente o Neymar quer, assim, pra carreira dele. Apesar de que o fato dele recusar e dizer que vai usar esse tempo agora para se recondicionar, para se preparar, é algo positivo, pensando em Copa do Mundo, pensando nos objetivos futuros dele. Mas uma coisa que me agrada é o Fluminense tentando trazer um cara desse tamanho, buscando trazer uma referência, buscando realmente trazer uma contratação de impacto. Lá atrás eu falei isso, cara, pela forma como o Mário vinha falando, ele vai tentar algo diferente, ele vai tentar algo mais ousado, ele vai tentar buscar algo porque a gente está em ano de eleição, está em meio de SAF, aí tem ainda a questão do Campeonato Mundial. Eu imaginei que isso pudesse acontecer. Não deu agora com o Neymar, mas pelo que ele disse, ele está buscando. Está buscando trazer jogadores de outra prateleira, jogadores que possam realmente chegar para ser, aí sim, um chamado reforço de peso, aquela contratação bombástica. É o que o Fluminense está tentando. Se vai conseguir ou não sei. Mas o fato é que precisa também colocar os pés no chão ali para trazer jogadores que possam fazer diferença, não só agora, mas para todo o restante ano que vem aí, que vai ser muito importante também. É isso aí, você, não vai acontecer, mas você gostaria, você acha que o Mário agiu certo em buscar o Neymar? Daria certo? Ou isso é maluquice, não faria sentido, ia dar errado? Deixe a sua opinião, até porque é um assunto que vai render muito. Rende muito debate, rende muita discussão, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Comenta aí e deixe seu like também, se inscreva no canal. Eu te volto com mais notícias assim que possível.